Bom dia para você que está ligado no Falando Sério da Rádio Interativa. Eu sou Augusto Diniz, repórter da rádio, e hoje a gente continua a série de entrevistas com os 16 candidatos a prefeito de Goiânia. Hoje a gente recebe o candidato do PROS, o ex-deputado estadual Samuel Almeida. Bom dia, Samuel Almeida, tudo bem? Bom dia, Augusto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela rádio. Bom, eu vou começar a contar agora os 15 minutos da entrevista e vou fazer a primeira pergunta para o candidato Samuel Almeida. Candidato Samuel Almeida, o senhor fala no seu plano de governo, ele começa com a seguinte definição: construir uma cidade planejada, solidária, dinâmica e competitiva. Que proposta é essa para a cidade de Goiânia que o senhor apresenta? Augusto, quando nós falamos de uma cidade planejada, nós temos uma cidade de Goiânia de 1,5 milhão de habitantes e uma região metropolitana de pelo menos chegando aí à população de 3 milhões de habitantes. Então não é possível essa cidade mais ser discutida com medidas a curto prazo, somente a curto prazo. É preciso pensar numa cidade do ponto de vista de curto, de médio e de longo prazo. É claro que nós temos agora, no processo de pandemia, fraturas expostas. Nós já estamos apresentando durante este primeiro momento, que é o momento eleitoral, as nossas propostas para essas fraturas expostas que teríamos aí algumas situações. E também apresentando dentro do nosso plano de governo propostas de médio e de longo prazo. Então, a essência, né? O que é a nossa proposta para a questão Goiânia, de uma cidade planejada? Com a experiência que temos de liderar grupos, né, de profissionais, é preciso pensar que uma cidade como Goiânia, ela não é mais possível governá-la sozinho. É preciso que tenha grupo, né, de profissionais capacitados que pensem a cidade como um todo e não só pense a cidade, como disse, a curto prazo, mas que pense a curto, médio e longo prazo. Uma Goiânia para 2040, para 2050. É importante pensar no aspecto geral. Esse pensar que envolve transporte coletivo, que envolve mobilidade, que envolve saúde, que envolve educação, uma cidade que dê qualidade de vida. Tá. Samuel Almeida, o senhor propõe no seu plano que Goiânia, diz que Goiânia está se perdendo dos princípios que a fizeram nascer. Citou na primeira resposta a questão da população, que já supera um pouco 1.500.000 habitantes. E como é que o senhor pretende retomar esses princípios que fizeram a cidade de Goiânia ser fundada? Primeiro, com planejamento. É importante que quem governa, isso é importante colocar, Augusto, que Goiânia, você foi planejado, teve uma Goiânia planejada para 50.000 habitantes. O Atílio pensou para 50.000. Então, o que se foi agregando a Goiânia, o que se foi fazendo a Goiânia, foi medidas midiáticas, né? Coisas rápidas. Então, esse planejamento, essa cidade solidária que nós vivemos agora, que é o processo da pandemia, é claro que nesse momento você tem que pensar ações imediatas, mas as outras também a médio e longo prazo. Tá. Ex-deputado Samuel Almeida, o senhor fala bastante na sua propaganda eleitoral obrigatória de TV e rádio sobre o projeto de pagar vale creche de R$300 para as mães que não conseguem vagas na educação infantil, no CIMEIS da cidade de Goiânia. De onde é que vai vir o recurso para pagar esse vale creche e como é que ele vai funcionar? É importante, a cada momento que a gente pensa, né, como eu disse, de fraturas expostas, é importante que, ao dizer que vai fazer, tem que se falar de onde vai fazer. As nossas propostas são tão interessantes, Augusto, que candidatos já estão copiando elas, com nomes diferentes. Nós falamos sobre uma educação que nós iríamos ter ações imediatas, outros candidatos copiaram na área do transporte também, mas eu quero aqui te dizer, Goiânia, somente no ano de 2019, se gastou R$1,31 bilhão. A Constituição determina que 25% seja gasto. Então, do cofre público municipal foram gastos R$790 milhões, que é o que equivale a 25,51. Então, se levar em consideração o ano de 2017, o que foi gasto com educação em 2017 foi 29,87. Em 2018, foram gastos 26,20. Então, se no ano de 2019 fosse suprida, né? O que é interessante pensar é que tem 8.000 mães esperando uma vaga de vaga de creche para criança. A maioria dessas mães dependem do trabalho para colocar o alimento na mesa e nessa situação elas têm recorrido a quê? Ela tem recorrido a um ciclo que é muito complicado, um ciclo muito triste.
tem deixado os filhos com vizinhos, tem deixado o filho com desconhecidos. Em alguns casos, tem acontecido até abuso de crianças em função dessa situação que estamos vivendo. Então, é importante que o poder público dê uma solução rápida para isso e que tenha condição de dar. Então, a questão de sensibilidade. Com menos de 1%, é possível zerar essa necessidade das 8 mil vagas que se tem hoje no CIMEI, que é do ensino infantil do 0 aos 5 anos. E lembrando também, quando nós falamos de fratura exposta, estamos falando de uma ação que é de urgência. É claro que é importante a construção dos CIMEIs. É importante e vamos fazer a construção. São aí, para zerar essa necessidade, seria a construção de 54 CIMEIs. Hoje teria um custo aproximado de pelo menos 216 milhões de reais. Sendo que, se tivesse esse recurso hoje, que não é o caso, se tivesse o recurso hoje, levaria de 2 a 3 anos para serem construídos esses CIMEIs. E você teria necessidade de abertura de concurso público para preenchimento dessas vagas de professores, licitação para compra, né, de insumos, além da licitação que seria para a construção do próprio CIMEI. Então, o que nós queremos dizer para os eleitores, para Goiânia? É que nós temos, com a experiência que temos de conviver com a prefeitura, de ter vivido por dentro com seus problemas, nós temos soluções factíveis, soluções que são realistas. Não basta identificar o problema, não basta propor que você vai ter uma intervenção e sem falar de onde vem o recurso. E lembrando ainda que o Fundo Nacional de Educação Infantil Nacional, que é o FNDE, ele tem recurso disponibilizado para isso. Então, ao tempo que você zera com esse programa a necessidade de atendimento das vagas para as crianças, você também está colocando um recurso do Poder Público Municipal nas creches, em que você vai também movimentar a economia de bairros. Você vai trazer a oportunidade de emprego nos bairros. Então, isso também é muito importante, até porque nós vivemos um processo de fechamento de muitas mercadinhos, de muitas salão de beleza, o pequeno empresário, né? O pequeno empreendedor que tem nos bairros. Então, é uma atitude em que nós vamos atender de imediato 2 necessidades que são urgentes em que vive Goiânia. Candidato Samuel Almeida, na área econômica que o senhor acabou de citar agora no final da última resposta, o senhor propõe na campanha de TV e rádio a criação de uma agência de desenvolvimento para poder criar oportunidades, profissionalizar essas pessoas. Como é que vai funcionar essa agência? Qual que é o objetivo dela direto? A primeira coisa, quando nós propomos a agência de desenvolvimento, é pensando em identificar a vocação de cada bairro. Nós temos aqui o exemplo da região noroeste de Goiânia. Região noroeste de Goiânia, hoje você tem uma vocação lá para a questão da costura, né, de facções na área da costura. Então, se lá já é uma vocação, já se cria um polo, então é identificar isso em cada bairro, não só na região noroeste, mas em cada bairro, e através do microcrédito proporcionar a esses que já atuam na área de dar um volume maior para isso. Só pensando aqui, nós temos em Goiânia 2 referências nacionais. Goiânia hoje está entre os primeiros colocados na área têxtil do Brasil. Nós temos na área moveleira referência também. Então, ao pensar numa agência de desenvolvimento, é também pensar em selo para certificar de qualidade desses produtos. E lembrando, hoje você tem em Goiânia essa referência da área têxtil, você tem um país, que é o Brasil, que hoje está entre os 5 maiores produtores de algodão do mundo. Nós temos também o estado de Goiás como o 3º, 4º produtor do Brasil na área de algodão. E a indústria mais próxima que nós temos de tecido de Goiânia está a pelo menos 1.000 quilômetros. Então, ao identificar isso, é atrair para Goiânia, para regiões, entender da vocação do bairro através de convênios com as universidades federais, estadual, com a iniciativa privada, promovendo o que já existe em cada bairro, o que já tem. É o poder público dando condições, em especial desse momento que nós vivemos, e também dar sequência a essa programação com a Agência de Desenvolvimento.
Candidato Samuel Almeida, o senhor fala sobre a questão das desigualdades sociais existentes na cidade de Goiânia, no seu plano de governo, e diz que é preciso combater as desigualdades que existem entre a região central e as regiões periféricas. O senhor acabou de citar o exemplo da região noroeste. Quais são os planos, quais são os projetos, o que o senhor pretende fazer para diminuir essa desigualdade que o senhor cita no seu plano de governo? Olha, a primeira situação que precisamos, Augusto, é pensar na questão do emprego. Para isso é importante a capacitação. Então, a nossa proposta já através de entidades como o Senai, como o Senar, que é da agricultura, de vocação entendendo. Goiânia, por exemplo, você tem aí na região ali próximo ao Ceasa, você começa a ter um cinturão verde ali. Então, é entendendo, quando eu digo de vocação de cada região de Goiânia, é capacitando através de parcerias com entidades de classe para capacitar essas pessoas e trazer a oportunidade do emprego. Você só resolve a questão da condição social dando a capacitação e, posteriormente, com certeza, o emprego vai inserir o cidadão, a sociedade vai estar integrada, participando aí, vai ser uma sociedade próspera a partir deste momento que está capacitado e empregada, né? Samuel Almeida, no seu plano, o senhor faz uma abertura ali, falando o que o senhor já citou na entrevista, que Goiânia foi planejado inicialmente pelo arquiteto e urbanista Atílio Corrêa Lima para 50 mil habitantes e hoje já passou de 1.500.000 habitantes. E que Goiânia não está inserida na lógica das cidades que estão focadas no planejamento para o século XXI. O que é esse planejamento focado para o século XXI? Augusto, nós acompanhamos e muitas pessoas dizendo, até virou um jargão, né? Cidade inteligente, cidade inteligente. Então, o que é cidade inteligente? Cidade inteligente é cidade humana, em que dá condição de vida saudável para as pessoas. Isso passa por muitas situações. Primeiro, por ser planejado. Segundo, se nós estamos vivendo um momento agora, uma nova realidade social, é preciso que essa cidade pense em cabeamento ótimo. É preciso que essa cidade pense o poder público numa plataforma que ela possa atender. A gente está acompanhando aí a proposta de muitos candidatos, eles dizendo que vão construir prefeitura, subprefeitura. Então, é importante pensar no momento em que precisa reduzir o número, né, de funcionários e dar condição para o cidadão de usar essas tecnologias. Então, cidade inteligente para nós é cidade em que pensa de forma adequada o espaço urbano que já tem. Quantos espaços urbanos que nós temos em Goiânia que não foram pensados, não foram planejados, ou se estão sendo usados de forma incorreta. Então, quando falamos nessa questão, é pensar a cidade como tudo, a cidade de forma ampla, plena. Quando eu falo de região metropolitana, você não consegue colocar em algumas ruas placas proibindo, né, a passagem de carros de cidades que está na região metropolitana. Então, é importante que se pense nesse conjunto todo. Isso passa, em especial também, que é uma das nossas propostas, que é a área de mobilidade. Por falar especificamente na área da mobilidade, Samuel Almeida, tem um trecho do seu plano de governo que fala justamente sobre a mobilidade de possibilitar os deslocamentos com rapidez e conforto. O que vem a ser possibilitar os deslocamentos com rapidez e conforto em Goiânia? Quando nós falamos em transporte público, nós estamos falando de um modelo que mostrou que não é funcional, que não deu certo. Então, se você hoje vai usar o transporte público, se você sai do Guanabara para ir para o Itatiaia, o que deveria ser o processo lógico? Você sair do Guanabara indo para o Itatiaia. Mas, quando você vai fazer isso hoje, você vai para o terminal da Praça da Bíblia. Lá no terminal da Praça da Bíblia, um terminal que não tem praticamente nenhuma utilidade, você não tem um correio, não tem uma lanchonete. Então, de lá, você pega um outro veículo para ir para Itatiaia. Isso leva, no mínimo, de 1 hora a 2 horas, ou 1h30, dependendo do movimento que se tem. Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é criar uma nova malha de linhas com trajetos curtos, rápidos e com bilhete. A nossa proposta é tão interessante que muitos outros estão copiando com bilhete único, com tempo limitador. Então, não é necessário mais você ir para o terminal. Só como a título de exemplo, você pegando o mesmo transporte ali no Guanabara, você pode ir até ali, depois daquela baixada, aquele posto que se tem lá naquele viaduto, você pode, através da faixa, você pode pegar ali e, atravessando a rua, você pega um outro veículo. São trajetos curtos, rápidos e que dá condição para o usuário
de um transporte melhor. E, com isso, com certeza, você estará incentivando a participação, a adesão de mais usuários para esse transporte público. O grande problema da cidade hoje é o número de volume de carros. Samuel Almeida, a gente chega nos últimos 30 segundos da entrevista. Eu queria uma resposta rápida do senhor, porque o seu plano de governo fala que ali estão estabelecidas metas, mas que o plano de desenvolvimento e os programas que vão ser aplicados na cidade só vão ser implementados a partir do dia 1º de janeiro. Por que já não apresentar essas propostas agora para o eleitor? Nós temos apresentado e convidamos os eleitores a participar. O nosso tempo é curto de TV e as limitações de comunicação, para nos acompanhar através do nosso Instagram, @Samuel90prefeito. Lá nós temos apresentado através de áudios, temos através do plano de governo, então convidamos para as nossas plataformas digitais. Samuel Almeida, pode concluir. Sim. E aí eu quero aqui pedir, Augusto, a oportunidade, né, ao eleitor, ao estar votando, a história de que as pesquisas definem, não, as pesquisas não têm definido nenhuma das últimas eleições. É importante o eleitor entender, enxergar aquele que é capaz para governar o município, aquele que tem experiência. E é isso que é importante. E pedimos o apoio para o 90. Eu vou ter que interromper o senhor para não ser indelicado com os outros candidatos que também ainda vão dar entrevista falando sério. Eu agradeço muito a sua participação, Samuel Almeida. Ok, obrigado, Augusto. Eu fico aqui com mais uma entrevista. Você acabou de ouvir o ex-deputado estadual Samuel Almeida, que concorre à Prefeitura de Goiânia pelo PROS. E amanhã eu volto com mais uma entrevista com um dos 16 candidatos a prefeito de Goiânia no Falando